Eu fico muito feliz de ver a casa cheia numa véspera de carnaval, os colegas participando efetivamente da nossa ordem. Tem uma característica dessa administração do presidente Durso, do presidente Marcos da Costa, é essa questão da educação continuada, do ensino permanente, da atualização. Nunca se investiu tanto na ordem como tem sido feito nesses últimos anos com relação a essa questão. E os colegas, nós vemos aqui, casa lotada num dia como hoje, isso mostra que os colegas compreendem o esforço que está sendo feito e efetivamente participam disso no interesse maior da advocacia, no interesse maior do crescimento de todos nós. Essa, na verdade, não é uma palestra, essa é uma troca de ideias que nós fazemos, que todos somos colegas, cada um tem o que colaborar, tem com o que colaborar, o que auxiliar. A dialética não é de quem ganha o debate, é a dialética, quem perde o debate é que ganha. Porque quem ganha a discussão volta com informação e conhecimento que já tinha, não acrescenta nada. Agora, quem perde a discussão, acrescenta. E essa troca de ideia que nós faremos aqui, com toda certeza, vai ser importante para todos nós. Vai acrescer alguma coisa a mais no conhecimento que nós temos com relação a essa questão tão presente nos dias de hoje, que é a relação de responsabilidade das atividades médicas, das atividades hospitalares e assim por diante. Nós faremos um evento maior, em agosto, nós estamos prevendo fazer um evento maior, em agosto, tratar, inclusive, dos direitos específicos, dos direitos dos pacientes com câncer. Estive na Abrale agora à tarde, nós faremos uma parceria com a Abrale e um dos dias será dedicado exclusivamente para tratar desse assunto, dos direitos dos pacientes com câncer. Isso é uma questão que afeta todos nós temos interesse nisso, todos nós temos alguém envolvido com isso, de uma forma ou de outra, ou profissionalmente ou pessoalmente, isso é extremamente importante. A doutora Sandra Franco é uma advogada especializada nessa área de responsabilidade médica hospitalar, e ela vai iniciar a palestra, nosso bate-papo, e ela faz parte da Comissão de Direito Médico, de Direito da Saúde e Responsabilidade Médica Hospitalar desta seccional, assim como a doutora Mariana, que está ao meu lado, especialistas nessa área específica, e vai nos trazer bastante informação. Doutora Sandra, com a palavra. Como o conselheiro colocou, o meu propósito, óbvio, é, antes de mais nada, aprender também aqui com quem está presente, sejam aqueles que são da área do direito, não sei se tem alguém que não é da área do direito, tem? Há dois médicos? Ok, então vocês têm muito também para acrescentar, em especial sobre a prática de vocês em relação ao que nós, juristas, todos nós somos juristas, à exceção dos dois, e nós vemos esse universo, essa seara da saúde de uma forma talvez um pouco diferente daquilo que ela, de fato, representa para aqueles profissionais que estão envolvidos no dia a dia no tratamento dos pacientes. Aqui. O meu propósito, primeiramente, é alertar para a questão das diferentes realidades que nós temos no país, né? É importante pensar na seara pública e na seara privada. O que é que faz com que mais erros ou menos erros ou mais acidentes ocorram na área pública do que na área privada? O que faz com que mais erros ocorridos na área privada, na chamada saúde privada, apareçam, não é, muito mais do que aqueles que aparecem na seara pública? Essa área do direito médico, ela permeia, por óbvio, a questão indenizatória, né? Nós vamos exigir direitos, ou os pacientes exigem seus direitos, ou aquilo que eles entendem serem seus direitos, de acordo também com as condições que o outro, que em tese teria causado o dano, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tem ali de possibilidade financeira para poder indenizá-lo por aquele, enfim, evento. Eu não gosto muito da palavra erro médico, eu prefiro a palavra
acidente profissional. Mas, enfim, eu vou utilizar aqui por uma questão de uma nomenclatura mais que já está fixada, não é, no nosso ideário. Eu vou usar erro médico, erro profissional, muito embora eu entenda que, na maioria das vezes, a gente está falando sobre acidentes. E nem todo acidente deveria, em tese, gerar aí uma indenização. Nem todo acidente, nem todo dano, muito embora o dano muitas vezes existe, esse dano, por si, vocês vão perceber, eu espero que vocês cheguem à mesma conclusão que eu, ele deve ser relativizado de acordo com o seu contexto, antes de nós já colocarmos uma pecha de culpado naquele profissional de saúde. E eu estou falando tanto de médicos como de enfermeiros, até por conta da onda... acho que do ano passado para cá, nós vimos 2 grandes problemas envolvendo enfermeiros e auxiliar de enfermagem, que trouxe também essa questão do excesso de trabalho e da falta de segurança e qualidade que existe na saúde. E, de novo, eu falo, estamos falando da esfera pública e da esfera privada. A diferença, vocês vão ver que a esfera privada tem tido um pouco mais de preocupação com a palavra e com a questão da segurança. Coloquei aqui alguns números para nós pensarmos. Nós temos, no Brasil, cerca de 7.400 hospitais, 67 mil unidades ambulatoriais. O Brasil gasta 8,3% do PIB com saúde. Então, esse dado é de 2002. Nós temos, pensando aí na emenda 29, nós temos uma diferença de percentual que passa a ser gasta na saúde. Vocês acompanharam a emenda 29? Agora, a OAB tem uma proposta até para que o valor passe a ser 10% no mínimo, por exemplo, de verba, de recurso arrecadado, né, que 10% de todo o recurso passe a ser empregado na saúde. Agora, nós temos uma variação do PIB que, pela União, é obrigatório que seja empregado na saúde. 12% municípios, 15% estados. Cerca de 500 mil de leitos hospitalares. 500 mil de leitos hospitalares. Uma produção de 20 milhões de internações. E os provedores privados correspondem ou respondem por 70% dos leitos. Né? Imaginem, pensem na quantidade de brasileiros que nós temos nesse país, então, 160 milhões, mais ou menos isso. Né? Imaginem qual é o potencial se nós tivermos 1% de erro profissional, né, para tirarmos desses números aqui. Vocês podem imaginar a quantidade de pessoas que, de fato, têm danos, né, que vão, muitas vezes, causar óbito, mas que vão, de alguma maneira, atrapalhar a vida delas e a vida dos profissionais que são acionados. Então, esses números são, primeiro, para nós refletirmos nessa realidade e da importância da saúde, da qualidade na saúde, mas, principalmente, para nós pensarmos aí como esse risco de um erro existe a todo momento e num volume muito grande realmente, maior do que acidentes de trânsito aqui no nosso país. Existem pesquisas, inclusive, da própria Organização Nacional da Saúde, Mundial da Saúde, dizendo que é muito mais perigoso, né, entrar num hospital, todo mundo já ouviu essa notícia, ela não é nova, entrar num hospital e sair de lá doente do que, por exemplo, morrer ou ter algum problema num acidente aéreo. Né? Então, o risco é um bocado grande. Coloquei um exemplinho aqui, eu não gosto muito de brincar com coisa séria, mas é só para dar uma descontraída. Acontece, sim, alguns problemas, não assim, claro, ninguém vai ver um problema assim, eu espero, mas vejam lá, o médico dizendo, eu reconheço que a cirurgia não foi um sucesso, mas veja o lado positivo, você não vai mais precisar comprar fantasia para o Halloween. Bom, não é para dar risada, né, mas é para nós pensarmos, aqui é uma charge, é um exagero, é grotesco, mas é interessante, muitas vezes, quando o erro acontece, ver alguns profissionais tentando mostrar o lado positivo. Eu trabalho todos os dias, com erros profissionais. Todos os dias da minha vida, na última década e meia, eu trabalho com erros profissionais. Nessa semana, anteontem, chegou para mim um caso de um profissional, excelente profissional, um professor na área médica, na área de ortopedia. Ele iria fazer, vou simplificar, ia fazer uma cirurgia no membro inferior, no joelho,
do lado direito. Enquanto se estava preparando o paciente, então havia 2 ou 3 residentes na área de ortopedia, anestesiologistas, a equipe, instrumentadora, auxiliar de enfermagem, todo mundo junto. Estavam preparando o paciente, enquanto isso ele foi resolver outros problemas de outros pacientes, porque ele era chefe do serviço de ortopedia. Então, trabalhando num hospital ortopédico, o tempo inteiro surgem emergências. Mas havia lá uma senhora para fazer uma cirurgia que era eletiva, ou seja, ela tinha um problema, se internou para fazer aquela cirurgia, não era de emergência nem urgência. Nisso, o médico ficou esperando essa paciente ser preparada para a cirurgia e esperando também que a anestesia fizesse seu efeito para ele entrar no momento já de começar, já esterilizado, todo paramentado, para começar a fazer a cirurgia. Ele fez a paciente estava, então, em decúbito ventral, ele entrou e fez uma incisão no joelho esquerdo. Percebeu que tinha uma coisa de errado, que aquele dia ele estava bom. É um excelente profissional, ele é professor na área de ortopedia. Percebeu o erro na hora, já suturou. A paciente estava anestesiada, não tinha como comunicá-la na hora. Foi, então, avisou o pessoal que não tem nenhum problema nesse joelho. Rapidinho, prepararam outro campo, né? Então, outro joelho, e ele fez a cirurgia foi muito bem, se desenvolveu muito bem, a paciente evoluiu, né, de forma positiva em relação à cirurgia, mas houve um dano, houve um erro, o que vocês acham? Houve, não é? Essa senhora, ela tinha que ficar, então, com cuidar de uma perna, num primeiro momento. Depois da cirurgia, ela tinha 2 pernas e, obviamente, toda vez que você tem uma incisão, tem uma abertura ali, um foco de uma possível infecção, podem se desenvolver outros problemas. Mas o fato é que ela não podia nem deambular, nem podia andar de forma sem que ninguém ajudasse, ela não tinha autonomia e houve um dano para ela. Esse profissional é um bom profissional. Vocês concordam? Eu falei que ele é professor, eu disse que ele tinha 3 residentes, as pessoas estavam ali para aprender. Então, existe técnica, ele é um bom profissional, comprometido com o seu paciente, é um paciente de quem ele já tratava. Não obstante, eu posso dizer que ele foi levado a erro. Bom, havia todo o campo ali preparado, então, só a área ali do joelho, não é, preparadinha para ele fazer a incisão e mostrar o quão ele é bom na técnica. Só que faltou um elemento muito importante, que é a chamada segurança. Quando nós falamos em segurança, nós estamos falando de checklist. Sabe quando a gente vai voar, pega um voo doméstico daqui para o Rio de Janeiro e a gente fica ouvindo aquelas recomendações dentro do avião de que, se acontecer alguma coisa, as máscaras vão cair, como é que você deve proceder, como é que coloca... A gente não aguenta mais ouvir aquilo. Aí, o que eles dizem nesse momento? Agora já começaram a dizer assim, antes de começarem a dar as instruções de segurança, mesmo que você já tenha ouvido, por favor, ouça novamente. É mais ou menos isso. Mesmo que seja um excelente profissional, mesmo que seja alguém que esteja habituado a fazer aquele tipo de procedimento 10 vezes por semana, 2 vezes ao dia, é sempre necessário fazer o que a gente chama de checklist. Primeira coisa, se eu tenho uma lateralidade de membros, eu tenho que ter certeza se eu vou operar se eu estou operando o lado certo. Vocês podem dizer, mas isso é óbvio. É óbvio, mas o erro acontece. Se eu não tiver alguma forma de fazer uma dupla checagem em qualquer coisa, o erro acontece. Esse caso eu posso justificar de uma série de maneiras, né? Inclusive pelo excesso de trabalho desse profissional. Eu tenho uma série de justificativas, mas o elemento principal faltou esse checklist. Faltou, é o membro direito, vocês isolaram o mesmo membro direito, está tudo certo. Quando eu virei a paciente, eu deixei o campo, montado, a mesa, tudo certinho para que eu não erre o lugar. Nos Estados Unidos, hoje, tem se usado um sistema de marcação para que não se erre um caso, por exemplo, de amputação, quando existe lateralidade. Eu tenho 2 braços, eu corro o risco de, ao invés de operar o direito, operar o esquerdo. Então, sempre que houver essa lateralidade, então eu tenho um membro de cada lado, algo assim, o que se deve fazer é marcar com uma caneta piloto. Marca lá, bem grandão, e o paciente assina que marcou,
Então, é esse membro mesmo? O senhor tem certeza? Assina aqui junto. Foi um outro médico e viu, por exemplo, tem sempre um médico auxiliar. O auxiliar confere também, bom, é esse mesmo membro? Assina lá junto. Assina na perna, no braço, não é, onde for necessário, para que não haja esse erro, que é um erro comum. Operar, ao invés de se operar de um lado, operar do outro. Só para vocês terem uma ideia. Eu coloquei aqui uma definiçãozinha do chamado erro médico e eu contei esse caso para provocar em vocês exatamente a reflexão. Então, o erro médico é a conduta profissional inadequada, que supõe uma inobservância técnica capaz de produzir um dano à vida ou à saúde de outrem, caracterizada por imperícia, imprudência, negligência. Bom, a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é o que é uma conduta profissional inadequada. Eu tenho uma seara de interpretações, e dentro da área jurídica vocês vão encontrar uma seara de interpretações, mas essas interpretações elas sempre resvalam, não é, na mesma questão. Eu tenho ali um dano e eu quero saber quem é que tem responsabilidade sobre aquele dano. Se, em algum momento, eu perceber que... eu falei desse caso do profissional que é excelente, eu não tenho dúvida. Ele não errou a técnica. A técnica ele desenvolveu de forma correta. A cirurgia que ele fez foi um sucesso. Mas havia algo que era de responsabilidade dele. Conferir se aquele membro era aquele membro. Então, eu tenho uma conduta inadequada, que levou não a um erro técnico, mas trouxe um erro e trouxe um dano para essa pessoa. Muitas vezes o dano não provoca, o erro não provoca um dano, provoca uma expectativa de um dano. Hoje se tem processado também profissionais, instituições, pela expectativa de um dano. Né? Nós estamos avançando nessa questão de procurar o óleo, onde é que tem ali uma possibilidade de indenização, uma possibilidade de, nem sempre de lucro, mas, enfim, onde é que há uma possibilidade de utilizar o direito, a área legal, para se perseguir ou pedir um direito. Né? Bom, e coloquei os elementos aqui que são essenciais, que todo mundo sabe. Eu tenho que buscar quem é o agente, quem fez a ação, qual foi a conduta considerada como culposa, efetivamente qual é o dano, o nexo causal. Queridos, uma coisa que para mim tem que ficar muito clara é que muitas vezes... Para mim tem que ficar muito claro, não, eu quero que vocês também saiam com essa concepção, que ter um dano não significa haver um erro. Né? Eu posso ter um dano que seja uma consequência do procedimento que foi realizado. Não necessariamente ele em si vai significar um erro profissional. Então, ter o dano... puxa, mas a pessoa fez uma cirurgia para extrair uma catarata madura, era necessário fazer, não tem outro tratamento e ficou cega. É verdade, ficou cega. Bom, mas todo o procedimento técnico foi correto? Foi correto. Né? A cegueira, ela enxergava já muito pouco, a cegueira foi uma intercorrência. Então, eu tive o dano, mas não aquele dano eu consigo provar por uma perícia que não foi em razão da conduta do profissional. Ele não fez ou deixou de fazer, o tal do ato ou da omissão, algo que tenha provocado ou tenha colaborado para aquele dano. E muitas vezes o profissional faz muito, muito, muito pelo paciente e mesmo assim não consegue chegar ao resultado que ele gostaria de chegar. Uma pergunta, não é? Quais são os nossos paradigmas? O que nós pensamos realmente que é um bom profissional da área de saúde? Então, a figura polêmica aqui do House é para dizer, bom, ele consegue chegar ao resultado esperado, por exemplo, no diagnóstico? Quem assiste? Alguém já viu House? Já. Ele consegue alcançar o objetivo dele? Consegue. Os meios que ele utiliza são meios éticos? Na maioria das depende. Na maioria das vezes, então, 80% das vezes não, né? Nós vemos lá uma série de artifícios que são utilizados para se alcançar o objetivo. O House tem algo muito peculiar também em relação aos médicos, que é o tempo que ele fica junto com o paciente. É fantástico a quantidade de exames que ele pode pedir, o tempo que ele tem para estar com aquele paciente, e ele tem algo que aos nossos médicos nós não permitimos, que é aprender pelo erro. Ele erra num diagnóstico e vai procurar outro diagnóstico. Ele vê uma evolução negativa do paciente e vai... bom, não deu certo. Não importa se o paciente ficou pior da doença, porque ele estava tentando curar a doença. Só que
Nós achamos maravilhoso esse personagem, né? Mas, na prática, não funciona assim, não. Se o médico agravou a doença, mesmo que não intencionalmente, nós colocamos sobre ele, por exemplo, uma propositura, não é? Alegando erro de diagnóstico, porque ele não chegou rapidamente ao diagnóstico que, depois, alguém, ao eliminar todas as possibilidades, chegou. Né? Então, muitas vezes, e os médicos podem me corrigir se eu estiver errada, mas a medicina ela trabalha com o erro e acerto mesmo. Muitos diagnósticos, não sei se acho que a maioria deles, são feitos por eliminação. Começa-se por aquela doença que é mais frequente, dentro daqueles sintomas e sinais clínicos que podem levar a uma série de diagnósticos. Bom, não é isso, então deve ser tal coisa. Não quer dizer que o primeiro médico que atendeu a criança que tinha sintomas de uma gripe, mas que era dengue, errou. Entendem? Mas eu já tenho uma ação que eu faço a defesa que há 21 réus. Vocês têm ideia do que é isso? Todos os médicos que atenderam o paciente foram colocados no polo passivo da ação. Até aqueles médicos que foram bacaninhas, que disseram para o paciente que havia um problema e ajudaram esse paciente a chegar à solução. Eles não criaram o problema, né? Mas ajudaram na solução. Não obstante, na linha ali de pessoas possivelmente indenizadoras, né? Ele escolheu colocar, o advogado escolheu, nosso colega, colocar os 21 médicos que fizeram atendimento como possibilidades, como pessoas para responderem àquele dano. Foi um caso de um esquecimento de gaze, mas alguém tirou a gaze. Quem tirou é tão responsável quanto quem deixou? Quem deixou em qual situação? E aí vem uma série de questionamentos, enfim, sobre aquilo que eu falei de segurança, né? Vamos contar quantas gases foram utilizadas? É possível contar sempre? Há situações em que não é possível contar? Quais são essas situações? Entre a existência de uma hemorragia e o uso de muitas gases, será que sempre eu consigo identificar quantas gases foram utilizadas? Quem sabe responder isso bem são os profissionais da saúde, né? Entre cuidar do paciente e ficar preocupado com o material, o que é que eu devo pensar antes? Mas depois, se esse paciente tem uma complicação, porque ficou lá um objeto estranho, um elemento estranho, enfim, um corpo estranho, e há complicações para esse paciente, o que é que esse profissional que ajudou a salvar a vida desse paciente vai fazer? Vai responder processualmente. Todo mundo que faz alguma coisa, então, aí vem lá a regra do artigo 196, todo mundo que faz alguma coisa que causou um dano, né, seja ele material, ou moral, ou estético, enfim, o que vai acontecer é ter de responder por ele. No caso do médico, eu tenho necessariamente o elemento culpa. Guardem essa informação, necessariamente o elemento culpa. Mas há momentos em que não há culpa do médico e ele pode ser obrigado a indenizar? Sim. E nós vamos também chegar a esses momentos. Coloquei aqui sobre a questão do que é ser negligente, não é? Essas situações expostas são situações muito convencionais. Então, um clínico percebe que é necessário realizar uma cirurgia em um paciente e não transfere para um cirurgião. Ele diz, eu consigo. Espera aí que eu consigo fazer esse procedimento. No meio do procedimento tem uma complicação que ele nunca viu, porque não é experiente. E o que ele vai fazer? Vai deixar o paciente lá, chamar o cirurgião está ocupado com outro paciente, não consegue entrar para terminar a cirurgia, ele colocou o paciente em risco, ele foi negligente. Ele tentou ajudar, mas se ele não sabe, ele não deveria ter começado. Um clínico recebe o paciente com ideação suicida e não faz contato com o psiquiatra liberando o paciente para casa. É negligência, percebeu? Vai atrás de um psiquiatra. O serviço não tem. Mas telefonamos para 20 lugares, ninguém tem um psiquiatra, o que você vai fazer? Vai internar esse fulano. Vai fazer alguma coisa, porque ele não pode sair dali. Se ele sair dali, o profissional vai ser responsabilizado. Mas, na prática, eu já adianto, né, para vocês que nem sempre é assim. Às vezes tem alguém
que naquele momento parece mais urgente, você vai dar atenção para aquele que está lá, que chegou no pronto atendimento e que precisa ser atendido. Então, sempre o contexto, como eu falei, é importante. Um médico que se ausenta de um plantão sem que seu substituto assuma a função. Isso é negligência também. Agora, o profissional está exausto, trabalhou o tempo inteiro, teve casos super complexos num determinado dia, o outro colega dele não chegou, ele não sabe por que não chegou, ninguém conseguiu contato, ele vai embora e deixa o serviço sem ninguém. Bom, e se chegar um paciente lá, o que se faz, né? Se aquele paciente não for atendido, eu posso ter até aí uma alegação de omissão de socorro. Ele foi embora, ele não pensou no que poderia acontecer. Então, é claro que é muito importante também a questão da equipe. A equipe, de uma maneira ou de outra, tem de se comunicar. E quando eu falo em equipe, não estou falando só de equipe de médicos. Estou falando de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, assistente social, todo mundo que trabalha dentro de um ambiente de saúde é responsável. Embora nem todo mundo acabe respondendo pelos seus atos, mas todo mundo é responsável e deveria responder. Nós trabalhamos muito na saúde com improviso, né? O que eu falei de, se não tem um cirurgião, o clínico acaba fazendo o procedimento. Não tem lá um determinado equipamento, ou não tem condições de se fazer, de se atender um paciente ou de se colocar numa UTI, vamos improvisar um puxadinho para que esse paciente não fique na rua. Então, a improvisação, ela é muito comum na saúde. Quando essa improvisação, ela traz um bom resultado, eu consegui ajudar o paciente, olha só que maravilha, né? Aquela história que vocês já ouviram, por exemplo, de alguém com pressão intracraniana, o médico pegar uma furadeira de casa e, dá licença que eu vou furar essa... eu vou abrir aí essa caixa craniana e fazer sair essa pressão. Lindo, maravilhoso, porque deu certo. E se não der, vão dizer que o profissional foi negligente. Entenderam? Então, o risco é algo que, quando nós, enquanto advogados, formos aconselhar o nosso médico, o nosso gestor de instituição, é essencial dizer, olha, sua profissão é de risco. O que é que você pode fazer para evitar para diminuir esse risco? O risco existe. Ele existe, ponto. O que é que nós vamos fazer para diminuí-lo? Nesse caso, né, que eu falei da caixa craniana, a pessoa salvou a vida. Mas, na hora, ela teve, por exemplo, a autorização de um pai que estava lá por perto e que era o responsável pela criança. Bom, pelo menos ele tem um corresponsável. Isso é uma forma de agir quando se tem de agir, mas, na área do direito, a corresponsabilidade sempre é importante. Então, se o profissional médico, ele, no momento em que vai tomar um procedimento, ele possui alguém que pode ser o próprio paciente, concordando com ele naquele procedimento, daquela forma, ele já criou a corresponsabilidade. Ele deixa de ser o único responsável. Então, isso é essencial também dentro do direito. Buscar quem são os responsáveis. O médico não pode, não deve ser responsabilizado sozinho, nunca. O paciente tem também... Por isso que o paciente tem o dever, ou tem o direito de ser informado. E o médico, ou qualquer profissional de saúde, tem obrigação de informar esse paciente. No momento em que ele informa, ele divide a responsabilidade. É assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica para ficar maravilhosa. Doutor, quais são os riscos? Fica tranquila. Nunca aconteceu nada com nenhuma pastinha. Não é com você que vai acontecer. Você vai sair linda. Pode ficar tranquila. Muito bem. Eu tenho certeza de que não vai acontecer nada comigo, porque eu perguntei quais são os riscos. Não, os riscos normais de uma cirurgia. Mas nós tomamos todos os cuidados, temos o centro cirúrgico maravilhoso e blá, blá, blá. Ótimo. Essa paciente, ela está consciente, em tese. No momento em que ele diz, fica tranquila, que vai dar tudo certo, ele não criou nela uma expectativa de que algo poderia dar errado. E pode, sempre pode. Né? Então, se sempre pode, eu vou dizer, sim, tudo indica que vai ser ótima a sua cirurgia, você tem ótima saúde, seus exames são excelentes, mas o risco sempre existe. Ponto, eu já criei ali a corresponsabilidade. E você assina aqui, por favor, que você entendeu que o risco existe? Claro, doutor, com prazer. Assina. Esse é o tal do termo de consentimento esclarecido e informado, que as pessoas não gostam de passar para o paciente, principalmente aqueles que recebem por cirurgia, porque entendem que o paciente não vai fazer, porque ele vai ficar com medo. Melhor ele não fazer do que ele fazer
sem estar cientificado dos seus riscos. Coloquem isso na cabeça. É diferente uma cirurgia de emergência e uma cirurgia eletiva, em que o paciente pode dizer, não, 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 não. Eu sempre quis ficar maravilhosa, mas se eu posso não acordar, eu prefiro não fazer a cirurgia. Eu tenho esse risco, então eu não quero. Não, mas você vai acordar. Não, não, doutor, não tem essa possibilidade? Ah, então eu não quero. Então tá bom, então não faça. Entenderam? Bom, aqui é a tal da improvisação, né? Não tem lá o fio cirúrgico, então vamos fazer vamos grampear, mas foi tudo bem. Então, essa questão da improvisação a gente tem que tomar cuidado. O que é imprudência dentro da área médica? Se vocês perguntarem para qualquer anestesiologista, e já não sei a especialidade dos nossos colegas presentes, nenhum vai dizer que faz 2 cirurgias simultâneas. Normalmente ele faz 3 ou 4, mas nenhum vai dizer que faz 2, vai dizer que faz uma e que fica o tempo inteiro junto do paciente, porque é a responsabilidade do anestesiologista acompanhar todo o procedimento, porque qualquer sinal, se o paciente, né, tiver qualquer alteração, houver qualquer sinal de que seja necessário administrar uma droga X ou tirar a droga Y, enfim, faltando algum oxigênio para esse profissional, é lá o anestesiologista, para esse profissional, perdão, para esse paciente, é lá o anestesiologista que vai socorrer, que vai ajudar esse paciente, porque o cirurgião, ele está focado. Se o campo dele é esse copo, ele não vai olhar para a garrafa, ele vai olhar para esse copo. Ele está errado em fazer isso? Ele tem que ficar antenado em absolutamente tudo? Em tese, sim, mas quem é que consegue, né, ao mesmo tempo estar ali, está fazendo uma videolaparoscopia, ele está olhando o tempo inteiro aquele campo onde ele está focado, ele nem está vendo o restante, ele está com os olhos só na imagem que ele vê, ele não vê o restante, ele não pode responder por outras questões que justamente a equipe está ali para colaborar e para ajudar para o bem-estar daquele paciente. Então, responsabilizar só um médico, como eu falei, é um grande equívoco. Normalmente, o erro não está em uma pessoa. Ou ele está num sistema, ou ele está numa equipe, ou ele está dividido entre paciente e médico, mas ele nunca é sozinho. Então, coloquei a questão da anestesia. Eu vou só dar um exemplo aqui nesse realizar procedimentos invasivos e com anestesia geral fora do ambiente hospitalar. Não vou nem só para a questão da anestesia geral. Às vezes, o paciente, numa anestesia que seja regional, local, ele também pode passar mal, né? E eu preciso ter por perto equipamentos para ajudar esse paciente. Cirurgias feitas em clínicas, algumas delas feitas em clínicas, elas são fadadas a virarem uma complicação. E se não der tempo de chegar a um hospital, se não tiver um hospital próximo, né, com equipamentos e com profissionais à disposição, a gente corre um grande risco de perder pessoas por embolismo, por exemplo, tromboembolismo. É bastante comum, né, embolia pulmonar, enfim. Eu já coloquei aqui, de alguma forma, essa história do evento adverso. O que é o evento adverso? O que é o dano? Né? Então, uma definiçãozinha. Evento adverso, quando o profissional emprega os recursos adequados, obtendo resultados diferentes do pretendido, decorrente de situação incontrolável própria da evolução do caso. Ou quando não é possível para a ciência e para a medicina prever quais pessoas, em que situações terão o resultado indesejado. O resultado adverso, embora incontrolável, muitas vezes pode ser contornável pelo conhecimento científico e habilidade profissional. Não dá para ver embaixo? Enxergaram? Não. Então, esse é o tal do evento adverso. Há pessoas que, anatomicamente, têm uma situação diferenciada. A anatomia, a pessoa deveria ter a veia passando por determinada região e essa veia passou por outra região e o profissional, sem querer, acabou lancetando essa veia, pronto, tem uma hemorragia. Há casos, por exemplo, mulheres com cesariana que vão fazer lipoaspiração e têm uma aderência muito forte. Há casos de pessoas que vão fazer uma esterectomia e tem uma perfuração do intestino porque havia uma anomalia em relação à alça do intestino que estava grudada na parede. Enfim, tem uma série de situações. Mas algumas delas, elas não são desejáveis, mas são previsíveis. Se eu, que sou leiga, que não sei falar nada, sei que é possível ter aderência e que é possível alguma coisa não estar lá bem no lugar em que deveria estar, claro que o cirurgião sabe disso.
Então, ele está preparado para lidar, por exemplo, com uma perfuração, uma eventual perfuração. Aí ele só precisa perceber que ela aconteceu. Então, esse é um evento adverso. Não me parece justo que, numa cirurgia, por ter ocorrido sem a intenção, e mesmo o profissional tendo tomado todos os cuidados, ter ocorrido essa perfuração e imediatamente ter sido corrigido o problema, que esse profissional seja chamado de imprudente ou de negligente. Me parece mais um acidente profissional. A tal da má prática. Então, qual é a diferença entre o evento adverso e a má prática, a malpraxis, de forma, vamos falar aqui da doutrina. Chamaremos a má prática situações em que o médico age sem a devida cautela, expondo o paciente a riscos desnecessários e expondo-se mesmo a riscos de ordem jurídica. Bom, aí eu coloquei só que ele pode ser processado criminal, civilmente, blá, blá, blá. Exemplo de imprudência. Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente. Por exemplo, pelo telefone. Salvo em casos de urgência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente cessado o impedimento. Quer dizer, examinar o paciente, tão logo cessa o impedimento. Olha, vai fazendo tal coisa que eu já estou chegando. Ou então, faz tal coisa e vá para um pronto atendimento. Vá procurar um médico. Por enquanto, tome tal coisa, e ele conhece o paciente, sabe o histórico, ele pode até dar alguma conduta pelo telefone, indicar alguma conduta, mas deve orientar que aquela pessoa, a depender do caso que ele percebeu do relato, seja encaminhada e procure rapidamente um serviço de urgência, emergência e assim por diante. Entenderam? Ele assumiu o risco. É muito bom ligar para o profissional, para o médico, ele atender a gente e falar, toma tal coisa, não é? Mas ele corre um risco. Nós não percebemos também o quanto nós vamos expondo os outros profissionais, então, nesse caso, os profissionais da área de saúde, a risco. Quando nós fazemos essa perguntinha ao telefone e ficamos bravos se o fulano não fala o que é para a gente fazer. Mas eu só estou com uma dor de barriga, estou com uma dor aqui no abdômen. De repente, está fazendo um quadro abdominal, tem lá uma hérnia e precisa rapidamente ser... sofrer uma intervenção cirúrgica, enfim, precisa rapidamente ser atendido. Mas não, é só uma dor de barriga, doutora, eu não consigo andar, é só uma dor de barriga. Ah, tá, filhinha, são gases, toma Luftal. Não funciona assim, né? O nosso probleminha é sempre a história da prova. Como é que eu provo que o erro ocorreu efetivamente? Alguns casos nos parecem assim que são muito óbvios. O nosso problema maior, e agora eu vou falar da defesa, é como provar que aquilo não ocorreu. Como provar que, mesmo o paciente tendo ficado cego, eu não errei? Como é que eu mostro, para quem não entende nada de técnica, que a minha técnica foi correta? E o pior eu poderia ter sempre o perito me ajudando. E, às vezes, eu tenho peritos que não esclarecem como, tecnicamente, aquele procedimento poderia ter sido feito, não esclarece para o magistrado, às vezes escreve de uma forma ou muito evasiva ou prolixa, e não chega, não permite ao magistrado formar uma... Ele tem que formar uma convicção pessoal e não permite que seja formada essa convicção pessoal. Então, como é que eu faço isso? Eu já digo de antemão que não é fácil. O ano passado, eu estive num congresso mundial de perícias forenses. Foi na Ilha da Madeira, um lugar maravilhoso, quando vocês puderem, vão lá visitar. Mas o fato é que eu participei de uma mesa em que havia peritos que são de uma universidade da Espanha. Um deles estava comentando sobre o absurdo de uma perícia ser feita por um único profissional. Na opinião dele, eu fiquei encantada com ele. Eu queria trazer ele para o Brasil, mas para ele fazer exatamente tudo aquilo que ele falou que ele faz. E eu tive a coragem de perguntar se era verdade que ele fazia aquilo que ele falou. Porque ele diz que todas as vezes que ele tem um caso, ele sempre faz uma junta de outros colegas, de preferência de especialidades distintas, para discutir o caso em que o colega está sendo processado por alegado dano ao paciente. Achei fantástico. Já imaginaram sempre uma junta de 3 profissionais para analisarem o mesmo caso? Sensacional. Agora, mal nós conseguimos um perito no IMESC aqui. Então, e ainda aquele perito, se você fizer depois quesitos complementares,
passou a perícia, nós analisamos a perícia, não concordamos e queremos depois que volte para o perito para ele esclarecer aqueles quesitos, aquelas perguntinhas, para quem não é da área, que não ficaram muito claras, né? Aí a gente devolve para o perito para que o próprio perito responda. Ah, ele não está mais lá. Ele ficou só aquele tempo. Como demorou 2 anos para voltar de novo para o IMESC, não, aquele perito não se encontra mais ali. Como não se encontra? Eu preciso falar com essa médica. Então, vamos lá, vamos pedir para que o conselho nos dê o endereço do profissional que fez a perícia na época, para que a gente possa achar. A pessoa não lembra mais a perícia que fez, já passaram 2 anos, tem que analisar todos os documentos novamente, ela se sente impedida de falar sobre o caso. É um samba do crioulo. Imagina uma junta de profissionais para discutirem do ponto de vista, obviamente, do médico, daquilo que o médico fez e, claro, daquilo que o paciente está dizendo que ele fez, ou que seria o dano, ou que os familiares estão dizendo que foi o dano. Então, essa junta eu acho sensacional, mas, na prática, ela não existe. E nem sempre o que o perito fala é o que o magistrado observa. Muitas vezes nós temos laudos periciais que são favoráveis ao profissional da área de saúde, mas o juiz entende que alguma coisa ficou faltando. Principalmente, eu volto nessa questão, o dever de informação. É verdade, olha, ela teve uma cicatrização, falando, por exemplo, de um problema de cicatrização. Nós temos até juízes, e eu tenho sentenças assim para mostrar para vocês, em que o juiz diz no relatório, é verdade, o perito foi muito claro, disse que a cicatrização ela é pessoal, cada organismo reage de uma forma, alguns têm boa cicatrização, outros não têm, isso é peculiar, é de cada um, né? Nem sempre eu tenho uma cirurgia anterior para poder comparar, nem sempre... acho que eu estou batendo isso aqui toda hora, né? Desculpa. Nem sempre eu tenho ali uma profundidade de uma incisão adequada para eu poder saber que daria ou não aquele resultado X, para eu poder comparar e faço a bendita da cirurgia. Então, até o magistrado ele pode entender que o perito foi objetivo, esclareceu. Aí ele diz assim, mas o perito não falou e em nenhum momento apareceu no processo que o médico não disse isso para o paciente. Olha, eu não sei como é que é a sua cicatrização. Pode ficar muito feio, você entendeu isso? Ah, muito feio como? Aí ele vai mostrar uma série de cicatrizes horrorosas, né? E dizer, pode ficar assim, pode ficar assim, pode ficar assim. Alguém faz isso? Vai assustar a pessoa? Aquelas cicatrizes assim feias, né? Então, aquelas chamadas queloides. Não, melhor não mostrar. Você pode não ter uma boa cicatrização. Fica claro isso para você? Fica. Então, assina aqui também. Mas eu tenho casos de improcedência na primeira instância, justamente em que o juiz Acó tomou como base as provas e, principalmente, relevou a descrição do perito a respeito do procedimento, entendeu que, tecnicamente, não houve problema, mas ele disse assim, mas, né, isso, pensando na segunda instância já, um desembargador relator colocando em seu relatório o seguinte, eu entendo que o juiz Acó se manifestou, colocando como a opinião do perito como a prova mais relevante, contundente, técnica, etc. Não obstante, como não há aqui, em nenhum momento, o dever de informar caracterizado, entendo que a sentença deva ser reformada parcialmente para condenar ao pagamento de danos morais, porque não avisou que poderia ter aquela cicatrização. Não é pela cicatrização ruim, é porque não avisou que poderia. Não é pela técnica, é porque empregou a técnica correta, mas não disse que uma consequência não esperada poderia causar a chegar a um resultado não desejado por aquela paciente, que, no primeiro momento, seria um ganho estético, e ela não teve o ganho estético. Aqui eu coloquei o que a gente normalmente espera do médico. Que ele dê um atendimento humanizado, que ele faça uma anamnese, que ele conheça bem o paciente, né, no momento em que o paciente chega para conversar com ele em qualquer situação, pensando numa consulta do dia a dia, que ele seja atento, ouça o paciente, registre, que ele faça uma hipótese diagnóstica, peça exames, e etc, etc. Todo mundo tem acompanhado um problema também na saúde privada, que é a baixa remuneração dos profissionais médicos.
Os profissionais médicos têm reclamado sobre o quanto eles estão desvalorizados e o quanto eles têm de trabalhar. Então, atender, por exemplo, 5 pacientes com um pagamento médio de R$20 a consulta, para que eles cheguem a um montante de R$100. R$100, né? Então, atendeu 5 pacientes, tem lá R$100 em 1 hora. Então, ele tem que atender 5 pacientes em 1 hora. Daí ele percebe que ainda está ganhando pouco. Ele vai atender 10 pacientes em 1 hora. Ainda está ganhando pouco, então ele vai atender 20 pacientes em 1 hora. E assim, a progressão é uma progressão geométrica, né? Quantos de nós tivemos esse atendimento que eu coloquei ali, não é, no quadro, para nós pensarmos o que nós queremos e o que é possível de ser feito realmente pelo profissional, em que há esse atendimento humanizado, essa longa conversa, esse pedido de exames, esse exame clínico, não é, detalhado. Na prática não funciona bem assim, nem no serviço público, nem no serviço privado, porque é necessário ao profissional médico algo que, em um certo tempo, não se fazia necessário, que é atender em escala. Nós passamos a ser escala, nós pacientes. O médico também fica, ele também troca de lugar e, por vezes, ele também é paciente. Né? Então, nós temos aí essa obrigatoriedade do médico fazer tudo muito rápido e fazer bem. Quem tentando fazer muito rápido algo que necessariamente demanda mais tempo, consegue fazer bem. Acho que é necessário pensarmos sobre também esses padrões sociais, né? E quando eu falo nós, eu estou falando nós enquanto pacientes, nós enquanto advogados, que vamos ter causas para analisar e ver se existe uma possibilidade realmente de e se deve, não é, processar uma instituição e um profissional da área de saúde. Nós aqui, colegas que estamos também fazendo a defesa desse profissional de saúde, nós devemos relevar todas essas questões também, para que nós saibamos, até como cidadãos, qual é a nossa, né? O que a gente quer de verdade, que tipo de profissional nós queremos que esse médico se torne. Porque eu também tenho um aviso para dar, que significa, que é negativo para nós, profissionais, não é, da área jurídica, que nenhum processo faz com que um profissional da área de saúde se torne um profissional melhor. Na prática, eles ficam desconfiados. Eles passam a olhar o paciente como alguém potencialmente de má fé, alguém que potencialmente está ali para processá-lo. Então, dizer que, né, uma ação judicial vai inibir um novo erro, eu já sei que não é verdade. Nessa última década, eu tenho certeza que os médicos ficaram mais cuidadosos, não por consciência, mas por desconfiança, por medo de passar novamente por uma situação que ele entende como constrangedora perante um juiz, perante o próprio conselho, perante órgãos do PROCON, numa delegacia de polícia. Dependendo do estado, os profissionais da área de saúde, quando vão a uma delegacia de polícia, eles são extorquidos na cara, uma coisa horrorosa. Doutor, o senhor prefere que o seu cliente médico ele passe nesse inquérito, ele responda nesse inquérito como acusado, eles usam esse termo, não técnico, como acusado ou como testemunha? O senhor pode escolher. Então, é escolha e pague a opção, né? É mais ou menos assim. Uma questão que eu acho que é importante para nós pensarmos é isso da responsabilidade subjetiva. Então, lá no começo dessa exposição, eu comentei com vocês que a responsabilidade subjetiva significa eu posso ter o dano, posso ter o nexo de causalidade, né? Então, o ato daquele profissional trouxe aquele dano, e, de fato, ele fez aquela ação, mas eu tenho, antes de mais nada, de procurar se existe a culpa. Mas será? Aí eu fiz esse questionamento. Será que sempre, quando eu tiver um profissional da área de saúde, de fato, essa responsabilidade vai ser subjetiva? E eu já digo para vocês que não é bem assim. Então, eu coloquei já dei como exemplo essa questão da cicatrização, que foi um caso real, né, que uma cicatrização não foi bem-vinda, uma cicatrização não foi aquela que se desejava, foi uma cicatrização ruim, e o profissional, em primeira instância, a ação foi julgada improcedente,
entendeu o juiz da primeira instância que as provas deixavam claro que o profissional não teve culpa, que ele utilizou a técnica correta. Já na segunda instância, essa mesma ação foi julgada procedente. Para não ficar assim dando detalhes do caso, tem um outro que é muito interessante, que é um caso em que um oftalmologista, eu falei dessa extração de catarata e de uma possível cegueira, nem todo mundo que faz uma cirurgia de catarata é avisado que pode ficar sem a visão. A maioria das cirurgias de cataratas são cirurgias, e acabam sendo nos dois olhos, elas acabam sendo cirurgias com bom resultado. A pessoa até volta, ela nunca vai recuperar um grau que ela não tinha, mas ela vai estar enxergando bem, e não aquele embaçado que ela enxergava antes, etc. Agora, se eu tenho uma evolução negativa e o profissional não avisou da possibilidade de cegueira, eu também posso ter, em primeira e em segunda instância, o entendimento de que o dever de informar faltou. Então, aqui, eu coloquei 2 casos em que... Não vou ficar lendo detalhes do caso, porque o conselheiro também vai falar para vocês um monte de coisinhas. Eu tenho 2 casos em que houve, lá na segunda instância, uma mudança na sentença, uma alteração, uma reforma na sentença, por se entender que faltou um dever de indenizar, mesmo sem... Faltou um dever de indenizar, não, dever de informar, mesmo sem responsabilidade do médico, sem culpa dele, no momento de realizar o procedimento. Ele agiu com técnica, mas faltou o bendito do dever de informar. Não é nem que faltou. Muitas vezes o profissional... Como é que é um atendimento do médico? Ele faz ali na sala, ele e o paciente. Muitos pacientinhos, eles entendem até um certo ponto a explicação. Não é mesmo? Claro, qualquer um de nós, mesmo pessoas mais instruídas, tem dificuldade para entender termos médicos e tem dificuldade para entender como que os procedimentos são realizados. Então, o profissional, por vezes, o médico, ele não é tão técnico, tão detalhista. O que ele precisa dizer é o que é essencial. Então, bom, o senhor pode vir calmo, vai dar tudo certo, a cirurgia vai ser um sucesso. Ele tenta, primeiro, fazer esse paciente ficar otimista, né? E ter até para o paciente sentir que ele pode ter um resultado positivo na cirurgia. Agora, esse profissional tem que mudar essa postura mesmo. Então, se é necessário informar os riscos, vamos ver o que pode ter aqui de risco mais importante para informar para esse paciente. É possível ter infecção depois da cirurgia? Informa o paciente. É possível que haja um seroma, um líquido saindo, né, do local em que houve a cirurgia? Informa para esse paciente. Então, esse cuidado nós temos de começar a pensar e começar a analisar quando nós estamos, tanto pelo profissional médico, como quando nós estivermos pelo profissional, pelo paciente, né, ou pela instituição. Uma outra questão que eu vou falar aqui bem en passant, eu falei de 2 casos, oftalmologista e cirurgia plástica, mas o próprio STJ já tem como entendimento que cirurgia plástica gera uma obrigação de resultado. Não só a cirurgia plástica, mas também há um entendimento mais recente do STJ de que a ortodontia, pensando aí nos cirurgiões dentistas, também gera uma obrigação de resultado. Bom, eu teria aí um leque, não é, de argumentos para ir contra esse entendimento. Não obstante, é difícil ir contra o entendimento do STJ, né, em especial nesses 2 casos, da cirurgia plástica e da ortodontia, como obrigação de resultado. Então, o entendimento é assim: a responsabilidade continua sendo subjetiva. O profissional médico, cirurgião dentista, profissional da área de saúde, né, de acordo com o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, ele sempre vai ser responsabilizado se houver culpa. Tudo bem? Está lá no parágrafo 4º. Agora, vamos para o outro lado. Nesses 2, principalmente nessas 2 especialidades, a cirurgia plástica e a ortodontia, e pensando nos cirurgiões dentistas, ele, embora não seja julgado não devesse ser julgado por uma presunção de responsabilidade, ele passa a ser julgado pela presunção de responsabilidade. Espera aí. Então, existe a presunção de que ele deveria ter chegado a um resultado positivo, satisfatório para o paciente, e não alcançou. Então, eu tenho ali uma presunção de culpa. Presunção de culpa. Nós acabamos de dizer que o profissional não pode ser condenado por mera presunção de culpa. Eu tenho de ter
há culpabilidade, ele tem de ser uma ação culposa, mas vocês vão ter entendimentos que demonstram o contrário. Nessas duas especialidades, com certeza. Nas outras, eu citei uma outra aqui, en passant, que é a oftalmologia. Eu também já tive casos, e há casos na jurisprudência para vocês analisarem, com presunção de culpa, em razão de o magistrado, ou o desembargador, os julgadores, enfim, entenderem que havia ali uma obrigação de resultado. Então, são casos para nós explorarmos também. Aqui são as apelações, essas que eu comentei, a tal da obrigação de resultado. E paro aqui só um minutinho para falar desse dever de informar, né? Então, seja lá em que circunstância for, o paciente tem de ser informado. Se não informado, o profissional ou a instituição de saúde vão responder em qualquer esfera, seja a ética, administrativa, seja a criminal ou a civil, por aquele dano causado ao paciente. Não há muito tempo, saiu uma reportagem na revista Veja com essa chamada, né, quando os médicos erram. Essa cena aqui é uma cena de um erro grotesco, né? Então, esquecer lá uma tesoura dentro do paciente é grotesco, mas não é tão incomum, o esquecimento de corpos estranhos, e muitas vezes demora um bocado de tempo para que o paciente saiba disso, para que ele perceba que um corpo estranho foi deixado. E eu comentei aquela história dos 21 réus, que estão todos dentro de um processo, de um mesmo processo, alguns porque deixaram o corpo estranho, outros porque tiraram o corpo estranho. E eu termino falando sobre essa questão da importância da mídia, não é? Tanto para os profissionais da área de saúde, como para instituições, como para nós advogados. A gente diz que tem algo que se chama efeito fantástico. Se o Fantástico, num determinado domingo, não é, fala sobre a quantidade de pessoas que tomaram o medicamento XYZ e que os médicos prescreveram de forma errônea e que esses médicos foram, por exemplo, alimentados, não é, alimentados ou insuflados pela indústria farmacêutica para prescrever aquele medicamento, e que muita gente está tendo taquicardia porque toma aquele medicamento. No dia seguinte, na segunda-feira, tanto os médicos que prescreveram aquele medicamento vão ser procurados, como nós, advogados, ser procurados, para que vejamos a possibilidade de processar o médico ou processar o laboratório farmacêutico, porque aquele efeito do medicamento é causado, o médico sabia ou não sabia, mas prescreveu, e eu quero que alguém responda porque eu estou com taquicardia agora. Bom, a pessoa... eu estou com taquicardia agora, mas eu não tive antes. Eu passei a ter quando eu vi no Fantástico que era possível ter a taquicardia. Então, esse efeito fantástico e também o bendito Dr. Google, né, que ajuda todo mundo a saber sobre tudo o tempo inteiro, são dois efeitos que não devem causar em nós, profissionais da área jurídica, que somos pensadores, né, que temos de analisar caso a caso, não deve significar uma corrida, né, ao ouro. Então, a gente sempre tem de avaliar. Eu não recomendo a ninguém assistir Fantástico, mas eu recomendo a ter cuidado com esses efeitos bombásticos que a mídia acaba provocando, e não estou colocando culpa na mídia, mas é fato que se apareceu na TV, ou se apareceu num jornal de grande circulação, enfim, num veículo que tenha esse efeito chamado midiático, imediatamente as pessoas nos procuram. E aí nós vamos ter de usar o bom senso para dizer, veja, vamos buscar aqui se, de fato, o senhor tem essas reações, tem essa taquicardia, ou se o senhor realmente está tomando esse medicamento, há quanto tempo o senhor está tomando, e aí nós temos de entrar até nesse mérito para não sermos aventureiros jurídicos, né, o que, às vezes, eu acho muito triste na nossa área. Essa imagem que aparece nessa foto, eu acho muito interessante, que é um homem, não é, tentando rolar essa pedra para cima, e ele nunca vai conseguir, porque ela sempre vai descer. É uma imagem com a qual os profissionais da saúde têm se identificado ultimamente. Eles têm esse sentido assim, empurrando a pedra lá em cima, quando eles chegam lá, ela desce de novo e passa na cabeça deles. Mas aí alguns insistem, mas outros vão desistir, né? Então, é importante que nós comecemos a pensar sobre a área da saúde, os problemas que elas possuem e aquilo que a gente pode fazer também, enquanto juristas e cidadãos, não é? Para cuidar do problema e não só insuflar esse problema com a bendita da indústria da indenização, que não somos nós que alimentamos, mas nós ajudamos.
É isso, pessoal. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Bom, depois da exposição da doutora Sandra, muito pouco resta falar. Eu só vou fazer umas colocações que eu entendo que são importantes para que a gente possa examinar esse assunto sobre um outro aspecto. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo fez um levantamento de 2000 a 2005 das ações promovidas contra médicos, ou contra hospitais, assim por diante, decorrentes com a alegação de uma prática médica. Quase 70% dessas ações foram julgadas improcedentes. Quase 70% delas. É um número bastante expressivo. Isso tem uma consequência, tem a gente pode fazer uma análise desses dados sobre o seguinte aspecto. Muitos advogados, a maior parte, quase 70% dos advogados, perderam seu tempo, se desgastaram num processo que não tinha fundamento, ou num processo que eles não conseguiram demonstrar. Isso houve um prejuízo muito grande para esses advogados, que acreditaram numa demanda que não tinha futuro. Mas também causou problema para os médicos que responderam a esses processos, porque tiveram que contratar advogado para se defender. Em um processo que ele, primeiro de todo mundo, sabia que ele tinha razão, ele não estava equivocado. Só que ele teve custo, teve desassossego com relação a esses procedimentos. Isso é uma coisa que a gente não pode nunca perder de vista quando a gente promove uma ação. Quando a gente faz avaliação para o advogado, é o primeiro juiz da causa. Mas também criou uma expectativa, frustrou a expectativa daquele cliente, daquele paciente, que entendia que tinha sido vítima de uma prática médica e, na realidade, não era vítima disso, ou pelo menos não conseguiu provar que era vítima de uma má prática médica. E causou frustração para ele, porque acreditava que seria indenizado, que seria reparado naquele dano que ele imaginava ter, ou que ele efetivamente teve. E nós temos, que não podemos perder de vista, que tem muitas ações nessa natureza que se constituem em verdadeiros processos de extorsão. O cliente procura advogado, na realidade, se fazendo uma queixa que não tem o menor fundamento, e ele sabe disso, mas faz essa afirmação com o propósito de tomar alguma vantagem, de receber alguma indenização indevida. E muitas vezes ele acaba alcançando, porque médico, não médico, o ser humano normalmente não gosta de confusão e prefere pagar para evitar essa confusão. Tem um conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Minas, Dr. Barçan, que diz que tem um amigo que não usa cartão de crédito, um amigo médico que não usa cartão de crédito, porque quando aparece na telinha da maquininha processando, ele já começa a tremer. Entendeu? Mas isso cria, de fato, um desassossego, porque a pior coisa do mundo é ser processado. Todos os dias a gente acorda com esse processo, e pensa nesse processo que a gente está respondendo. Às vezes pode ser porcaria, mas a gente pensa porque é uma injustiça que a gente está sofrendo. E como toda justiça, a gente não para de pensar nela. Bom, o que nós pensamos com relação a isso? Como que o advogado, que é o primeiro juiz da causa, vai tratar esse assunto? Eu penso assim, a compreensão que nós temos de responsabilidade médica no Brasil tem fundamento na França, num decreto de 1930 e pouco, acho que 33, se não me falha a memória, estabelecendo que a responsabilidade médica é uma responsabilidade contratual. Bom, se é uma responsabilidade contratual, então nós temos aí já uma base para avaliação do caso. Bom, é uma responsabilidade contratual e uma responsabilidade de meio, como disse a doutora Sandra, salvo exceções. Então, se é uma responsabilidade de meio, o médico não se obriga a resultado, não se tem obrigação de resultado. E mesmo, eu entendo que a compreensão majoritária hoje é de que a cirurgia plástica é uma atividade de fim, então ele se obrigaria a resultado. Depois eu digo por que eu penso de forma diferente. Bom, sendo uma responsabilidade de meio, ele se obriga a utilizar de todas as técnicas possíveis e acessíveis a ele no momento do atendimento. Se ele não o fizer dessa maneira, ele vai acabar sendo responsabilizado ou buscar essa responsabilização pelo paciente que eventualmente se entender ofendido. Estou vendo a doutora Cíntia Rocha lá, faz parte da Comissão de Direito da Saúde. Por favor, venha até a mesa, doutora.
Vamos lá. Como tratar isso? Como tratar isso? Como nós estivermos recebendo um cliente que está se afirmando vítima de uma má prática médica, ou quando nós recebemos um profissional para defendê-la, uma instituição para defendê-la com relação a essa questão dessa acusação. Eu acho que o ponto fundamental para nós fazermos essa avaliação é nós fazermos uma distinção entre o que é possível e o que é previsível. O que é meramente possível, não enseja responsabilização, mas aquilo que é previsível enseja responsabilização do profissional. A doutora Sandra citou alguns casos, mas vamos dizer o seguinte: um profissional médico, um cirurgião, que vai fazer uma cirurgia de grande porte, vai fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, a céu aberto, que abre o tórax, etc., é previsível que ele vai necessitar de sangue. É previsível que durante esse procedimento cirúrgico ele vai necessitar de sangue. Então, ele tem que se precaver disso e fazer a reserva de sangue do paciente. É previsível que isso vai acontecer. Agora, vamos a outro exemplo. Um caso de um choque, um acidente, ou coisa que o valha, que o paciente sofre uma queda, machuca a perna, ele vai, procura um profissional, examina, etc., medica e dispensa o paciente. E ele vem a fazer um tromboembolismo e vem a falecer. Seria previsível que isso ocorreria? Não. Seria possível? Sim. Possível é. Mas é só possível, não tem uma dose de previsibilidade, de forma a ensejar e a gente responsabilizar esse profissional porque ele foi negligente, porque ele devia ter tomado outra conduta. Só que como ele vai tomar outra conduta se aquilo era mesmo só possível, não tinha nenhum sintoma daquilo que poderia ocorrer e não haveria possibilidade de ele prever que fosse acontecer aquilo. Imagina o senhor, se todas as pessoas que sofreram esse tipo de acidente, queda, bate a perna, no jogo de futebol muito comum, se fosse internar todas essas pessoas. Nós não temos hospitais, nós não temos leito. E qual a razão de fazer isso? Porque se dessa maneira, nós estamos aqui numa situação relativamente normal, mas todos nós podemos estar desenvolvendo um processo agora de uma obstrução coronária ou coisa que o valha. E aí? Isso é possível, mas é provável? Há uma previsibilidade disso vai acontecer? Não. Então, quando nós atendemos o nosso cliente, eu acho que esse é o ponto fundamental. Nós temos que indagar do cliente, verificar com o cliente aquela conduta profissional. Se era possível apenas acontecer aquela consequência ou era previsível acontecer aquilo. Essa distinção entre possibilidade e previsibilidade, que eu acho que é o ponto-chave para nós termos sucesso ou não nas demandas que nós iremos promover ou iremos defender. Isso eu acho que é o ponto fundamental. A doutora Sandra tocou num assunto que também é importante e muito valorizado no Código de Ética Médica atual, que entrou em vigor ano passado, com relação ao termo de consentimento esclarecido. Ela deu um exemplo de um paciente que uma questão da cicatrização, que ele não foi esclarecido sobre isso. Então, fala assim, mas se ele tivesse sido esclarecido, pelo fato de ele ter sido esclarecido, isso não ia melhorar a cicatriz. Não é o fato dele deixar de ser esclarecido ou não que melhoraria essa cicatriz. Não é isso. A responsabilidade, nesse caso, vem por outra razão. Eu vou ler 2 artigos do Código de Ética Médica com relação a essa questão de informação, que é a relação do médico com o paciente. É o primeiro artigo 31. Desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo iminente risco de morte. E o outro, o 34, deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação de seu representante legal. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o médico vai ser responsabilizado por não ter esclarecido
porque ele não deu oportunidade ao paciente de decidir sobre a realização ou não do procedimento de forma esclarecida. Ele não sabia que poderia acontecer aquilo com ele não sabia que poderia ocorrer aquilo com a cicatriz. Ele não teve a oportunidade de, então, decidir, bom, se pode acontecer, então eu não quero fazer a cirurgia. É por isso que acaba sendo havendo essas responsabilidades. Com relação a essa questão da plástica, eu penso que só em uma situação a gente pode entender como obrigação de resultado. A cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, está sujeita a toda sorte de problemas, como qualquer outra. A plástica não difere. Tem um professor, o professor Juarez Avelar, é cirurgião plástico. Ele desenvolveu uma técnica de reconstrução de pavilhão auricular com a última costela. Então, ele esculpe e faz um trabalho excepcional. Muito bem. Ele teve um caso de uma paciente que tinha que reconstruir os 2 pavilhões, as 2 orelhas. Então, ele fez no primeiro momento, fez em 2 momentos cirúrgicos. No primeiro, ele fez e aquilo não teve problema, foi perfeito. No segundo, não deu certo. Então, veja bem, era o mesmo cirurgião, a mesma equipe, o mesmo serviço, mesma técnica, mesmo paciente receptor e mesmo paciente doador. E por que não deu certo? Por que não deu certo? Então, eu acho que assim, dizer que simplesmente o médico se comprometeu a um resultado, não, ele busca esse resultado. Agora, eu digo que também cabe interpretar como responsabilidade de resultado, uma obrigação de resultado, naqueles casos que hoje é condenado pelo Conselho Regional de Medicina, pelos conselhos, que é quando o médico realmente se compromete. Então, houve muitos casos dele usar recursos de computação gráfica para mostrar que jeito ia ficar o nariz do paciente, que jeito ia ficar a orelha, o seio e assim por diante. Então, ele se comprometeu a esse resultado. E daí, se não alcançar, ele vai ser responsabilizado, sim. E como faz essa prova? Como de qualquer maneira faz essa prova. Faz essa prova com testemunha e assim por diante. Ou então inverte o ônus da prova. Mas, nesse caso, que ele se propõe a um resultado, ele se compromete a esse resultado, não tenha dúvida. Ele que fugiu da regra, é a mesma coisa que o advogado, que se responsabiliza por ganhar a demanda. Se ele se responsabilizou, ele vai ter que ganhar a demanda. É a mesma coisa, é idêntico, porque nossa obrigação como advogados também é obrigação de meio. Ou seja, nós temos que cumprir os prazos, não podemos perder prazo, assim por diante. Se nós não cumprirmos nossas obrigações de meio, nós seremos responsabilizados. E o médico não pode ser diferente. E tem outra coisa, cirurgia plástica também, não adianta dizer que é só uma questão de embelezamento, porque cada um sabe das dificuldades que tem. Para algumas pessoas, não tem problema nenhum. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Eu tenho uma filha de 12 anos. E a minha filha de 12 anos, um dia eu estava lendo o jornal e ela pergunta para a avó o que era... Ela era novinha na época, acho que tinha uns 6, 7 anos. O que era metamorfose? Aí a avó dela falou, a metamorfose é quando muda, assim, as coisas mudam, né? E essa avó é minha sogra. Tá? Acho que foi mais fácil para compreender. Aí ela vira e fala assim, olha, veja assim, olha o nariz do seu pai. Então, e veja o seu nariz. Aí, e daí, vó? Ela falou, assim, imagina que o seu narizinho desse jeito arrebitadinho fique igual ao do seu pai. Aí a minha filha falou assim, Deus me livre, vó. Entendeu? É sogra assim mesmo, não tem jeito. Mas assim, veja bem, para mim não faz diferença alguma. Nenhuma. Mas para ela faz diferença. Então, dizer que essas cirurgias plásticas não são cirurgias necessárias, são meramente estéticas, isso é bobagem. Não são meramente estéticas, porque cada um sabe onde aperta o calo, cada um sabe das próprias dificuldades. Então, para determinadas pessoas, isso é fundamental, isso afeta a questão do amor próprio, da autoestima. Então, é extremamente importante como uma outra cirurgia, como um tratamento psicológico, como uma cirurgia para uma correção ortopédica. É uma cirurgia como outra qualquer que procura o quê? Procura aquilo que o Código
de ética médica fala já de pronto. A medicina é uma profissão a serviço da saúde, do ser humano e da coletividade, será exercida sem discriminação de nenhuma espécie. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício do qual deverá agir com o máximo zelo e melhor de sua capacidade profissional. Esses são os 2 primeiros princípios do Código de Ética Médica. Então, eu penso que só em casos especialíssimos que pode-se tratar a cirurgia plástica como ligação de resultado. Ou seja, quando o médico se compromete a esse resultado. Do contrário, não tem sentido. Do contrário, porque ela está sujeita a uma série de situações alheias à técnica empregada ou à capacidade profissional. Foge à capacidade profissional. Então, não há como fixar essa responsabilidade como de fim ou de resultado. Bom, eu creio que essas colocações sejam assim adequadas para nós estimularmos o debate e a discussão com relação a esse assunto, que é muito importante. E hoje é uma área do direito que vem se alargando e vem se estendendo. E, com toda certeza, todos nós aqui teremos muitos outros casos para defender os clientes, sejam eles os pacientes, ou sejam eles os médicos. É isso.